Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo Romanos capítulo 8, versículo 28, que está assim, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo está dizendo aqui, está dizendo e escrevendo para todos aqueles que amam a Deus, que todas as coisas que nos acontecem cooperam para o nosso bem. Sim, meu amigo, minha amiga, se você ama a Deus, se você crê em Deus, no Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, todas as coisas que ocorrem nas nossas vidas cooperam para o nosso bem. Isso significa dizer que tanto as coisas boas como as coisas ruins, todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Nós podemos entender com tranquilidade que uma coisa boa que ocorra na nossa vida coopere para o nosso bem, porque não nos causa prejuízo, não nos causa dor ou sofrimento, mas como é difícil pensar e entender que uma coisa ruim que ocorre conosco possa cooperar para o nosso bem. Como é difícil quando enfrentamos lutas, dificuldades, enfermidades, adversidades variadas. Como é difícil entender esse versículo à luz das circunstâncias adversas que vêm sobre nós. Mas se a Bíblia é a palavra de Deus, mas se a Bíblia é a verdade, então eu tenho que crer que mesmo que eu esteja sofrendo, que aquilo que está sendo a minha experiência ruim está de algum modo cooperando para o meu bem. Não estou entendendo agora, posso não estar entendendo agora, posso não conseguir justificar aquilo que está acontecendo, o que acabou de acontecer agora. Mas o fato é, e a verdade é, que o que ocorre conosco coopera para o nosso bem. Paulo continua dizendo que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, Cristo Jesus. Significa, portanto, que há um propósito em todas as coisas que ocorrem em nossas vidas. O Senhor Deus quer formar em nós a imagem do seu Filho amado, Cristo Jesus. Isto clarifica muito as situações que para nós se tornam obscuras mediante a leitura da Palavra de Deus. Porque se nós estamos sendo trabalhados por Deus para sermos conformes à imagem de seu Filho, Cristo Jesus, então no seu trabalho divino, Ele incluirá também as provações. Meu amigo, minha amiga, Deus está nos moldando, como o oleiro trabalha com barro para formar o vaso, para formar ali o seu utensílio. Deus está trabalhando conosco, nós que somos barro. E para isso, muitas vezes, Ele vai mexer de forma radical na nossa vida, para que possamos tomar a forma que Ele deseja, para sermos úteis nas mãos dEle. Meu amigo, minha amiga, isso significa dizer que as provações que ocorrem nas nossas vidas têm o propósito de formar em nós a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos aprender a viver, a reagir, a nos comportar
exatamente como Jesus Cristo se Ele estivesse em nosso lugar. Um best-seller entre os evangélicos tem como título Em Seus Passos o que faria Jesus. Quando nós conseguimos imaginar o que Jesus faria em nossos lugares, em determinadas situações ou experiências, e conseguirmos imitá-lo na nossa imaginação, então teremos aprendido uma grande lição, teremos dado um grande passo e transformaremos a experiência ruim em algo que cooperou para o nosso bem. Meu amigo, minha amiga, Deus quer formar em você a imagem de Cristo Jesus. O Senhor quer que você esteja à altura de Cristo Jesus. Por isso, a razão das provações da vida. Por isso, as experiências ruins também. Porque quando Jesus veio à terra, Ele não nasceu num berço de ouro, não andou em carruagens, não esteve assentado em tronos, não foi recebido como uma grande autoridade política, não teve riquezas materiais, muito pelo contrário. Ele não só viveu entre os pobres, como também foi pobre e morreu morte de cruz. O Senhor suportou todas essas coisas para nos ensinar que o nosso coração não deve estar nessas coisas da terra, mas nos bens celestiais, porque os bens celestiais são a nossa herança, são a nossa recompensa. E para termos essa convicção, Ele precisa formar sua imagem, a imagem de Cristo em nós. E por isso, todas as coisas que nos ocorrem cooperam para o nosso bem, para que cheguemos à altura do nosso Senhor Jesus Cristo. Pense nessas coisas. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte. Estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 3 cultos, primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você possa entender que tudo aquilo que está ocorrendo na sua vida está cooperando para o seu bem, para que Cristo Jesus seja formado em seu coração, em sua vida. Que você possa assim confiar e descansar em Deus, em nome de Jesus. Amém.